47. SSS Level Loader Capítulo 277, Batalha Feroz com o Rei do Mar, Técnica de Esquiva Elemental. Autor, Grande Ganso Branco. Esse capítulo veio de novelbeam.net. Não se esqueça de conferir o site. Matador de Deuses. A voz do Rei do Mar era profunda e arrepiante. Estou lhe dando uma última chance, submeta-se a mim e pouparei sua vida. Pode sonhar. Zombou Jon, enquanto sua espada longa crescia quase instantaneamente. Um artefato da mais alta qualidade, capaz de alterar seu tamanho à vontade. Whoosh! A espada longa de Jon cortou o ar, descendo com uma força tremenda. Se superestimando. Zombou o Rei dos Mares, com um olhar desdenhoso. Ele ergueu seu tridente sem esforço, bloqueando o golpe com facilidade. Clang! Um estrondo seco ressoou, fazendo com que o Sea King caísse firmemente no chão, enquanto Jon foi arremessado para trás, com sangue jorrando de sua boca. Matador de Deuses, você pode ser forte, mas contra o Supervisor, você está completamente em desvantagem. O Rei do Mar girou seu tridente, lançando um olhar de desprezo na direção de Jon. E mesmo. Jon limpou o sangue da boca, com uma expressão cada vez mais solene. Tanto ele quanto o Rei do Mar detinham o título de Supervisor, mas o Rei do Mar estava em um patamar muito superior ao de Eder. Não havia comparação entre os dois. Então, afinal, existem níveis entre os supervisores. Vou ver com meus próprios olhos o quão poderoso o supervisor pode ser. Jon não era do tipo que desistia facilmente. Um intenso espírito de luta se acendeu dentro dele. Espada dos Nove Céus. Ele gritou, liberando 3 feixes de espada ferozes que estilhaçaram o espaço ao redor, com correntes caóticas correndo por toda parte. A expressão de Sea King ficou séria, embora ele ainda parecesse despreocupado. Estalo, estalo. Os enormes feixes de espada cortaram o ar, deixando um rastro de espaço desmoronado e despedaçado, avançando em direção ao Rei do Mar. Quebrem! Rugiu o Rei dos Mares, golpeando com seu enorme tridente e enviando ondulações pelo espaço. Bum, bum! Uma série de explosões irrompeu quando os enormes feixes de espada se estilhaçaram instantaneamente. Jon cuspiu sangue novamente, que voou para trás. Tão poderoso, pensou ele, tomado pela emoção. Os ataques do Rei do Mar eram terrivelmente potentes, porém controlados, não deixando nenhuma fenda no vazio. Seu domínio da energia havia atingido um nível extraordinário. Mais uma vez! Gritou Jon entre dentes cerrados, ativando sua habilidade suprema, Retorno das 10.000 espadas. Zumbido. A energia da espada preencheu o ar, descendo em torrentes como chuva, assobiando ao cair, com o objetivo de engolfar o Rei do Mar. Uma mera artimanha. O rosto do Rei do Mar se contorceu em desprezo enquanto ele balançava o braço, gerando um vento poderoso que dispersou até o último raio de espada. Jon sentiu uma enorme sensação de impotência. Mesmo quando enfrentou um avatar divino, ele nunca se sentiu tão em desvantagem. A diferença entre ele e o Rei do Mar era imensa. Não importava quanto poder ele reunisse, ele não conseguia nem arranhar o oponente. Matador de Deuses, eu não quero te matar. Esta é a sua última chance, submeta-se a mim. O Rei do Mar apontou seu enorme tridente para Jon, ameaçando friamente. Senhor, não perca tempo com esse cara, mate-o logo, insistiu o dragão guardião impacientemente à distância, demonstrando claramente sua antipatia por Jon. Sea King lançou-lhe um olhar gélido, silenciando-o instantaneamente. Vou repetir, continue sonhando. Jon rejeitou sem hesitar, canalizando seu ataque de alma. Ele não conseguiu sentir nenhuma técnica da alma vinda do Rei do Mar, mas era o único trunfo que lhe restava. Zumbido. O ar tremeu quando sua técnica Impacto da Alma foi ativada. Sea King permaneceu imóvel, imperturbável diante do ataque iminente, enquanto ondulações percorriam o ar ao seu redor, deixando-o ileso. Você também possui a habilidade de Lua de Sangue! Exclamou Jon, atônito. Rei do Mar, assim como o guerreiro do clã das sombras, Lua de Sangue, era imune a ataques de alma. No entanto, o Sea King era um adversário ainda mais formidável. A força física do Rei do Mar superava em muito a da Lua de Sangue, tornando-o indestrutível, quanto mais impossível de matar. A habilidade da Lua de Sangue? O Rei do Mar zombou com uma risada fria. Essa técnica se origina do clã do mar. Aquele cara simplesmente trocou uma parte de si mesmo para adquiri-la. Matador de Deuses, já que você é tão teimoso, é hora de você desaparecer. Sua paciência havia se esgotado.
Num instante, sua forma colossal desapareceu, reaparecendo bem na frente de John, e ele cravou seu tridente direto no coração de John. Você foi derrotado com um único golpe pelo Rei do Mar, talento salva-vidas ativado. A notificação do sistema piscou quando John foi ressuscitado no mesmo lugar, embora sua alma tivesse sofrido danos consideráveis. Até mesmo os ataques básicos do Rei do Mar causavam danos à alma. Felizmente, seu talento salva-vidas foi ativado, concedendo-lhe 10 segundos de invencibilidade. Droga! Praguejou John, e enquanto sua invencibilidade se mantinha, os poderes elementais ao seu redor surgiram em ondas, lançando dezenas de ataques mágicos que se chocaram com força explosiva. Mesmo assim, o Rei do Mar permaneceu sereno, desviando cada ataque sem esforço e emergindo ileso. Arranhar. Ele parecia não ter nenhuma fraqueza. Matador de deuses, quero ver quantos ataques sua alma consegue suportar. Zombou o Rei do Mar, erguendo seu tridente mais uma vez. Enquanto uma forte rajada de vento varria o ar, a invencibilidade de John foi quebrada. Terminou, e ele morreu instantaneamente. O talento de salva-vidas foi acionado uma segunda vez. O rosto de John empalideceu e ele tossiu sangue novamente, sua alma gravemente ferida. Mais alguns golpes como esses e ela poderia estar realmente acabado. Isso não podia continuar. Fogo infernal de Lótus Dourada. Ele rangeu os dentes, liberando a habilidade da alma Fogo Infernal de Lótus Dourada. Uma técnica que ignorava todas as defesas da alma, seu único movimento capaz de ferir o Rei do Mar. Oxi! Chamas douradas irromperam, engolfando o Rei do Mar num instante. Fogo do Inferno. O Rei dos Mares estremeceu de dor, suas defesas da alma não resistiram à queimadura. Fogo do Inferno, que começou a consumir e purificar sua alma. Contudo, mesmo esse poderoso ataque à alma representou apenas uma ameaça mínima para ele. Suportando a agonia ardente das profundezas de sua alma, o Rei do Mar usou uma habilidade contra Johnny para a primeira vez. Oxi! Num instante, o vazio ondulou com ondas esmeralda que se transformaram num tsunami gigantesco, desabando como um imenso martelo. Nada bom. O rosto de John se fechou. Ele pressentia que sua alma não suportaria aquele ataque. Manifestação do Lótus Dourado. Em sua mente, sua alma foi envolvida por um brilho dourado, uma aura solene tomando forma, protegendo-o de todo mal neste estado divino da alma. Contudo, o custo era enorme, consumindo 1000 pontos de técnica da alma por segundo. Brum! O estrondo ensurdecedor sacudiu o espaço ao redor deles enquanto John era submerso em uma torrente de água do mar, mais uma vez abatido com um único tiro do Rei do Mar. Mas desta vez, graças à manifestação do Lótus Dourado, sua alma emergiu ilesa. Que habilidade poderosa! Exclamou o Rei do Mar, sentindo a transformação na alma de John. Matador de deuses, devo admitir, as habilidades que você possui são invejáveis até para mim. Mas fique tranquilo, quando você morrer, não deixarei seus talentos serem desperdiçados. Ele soltou uma risada arrepiante e continuou seus implacáveis ataques de habilidade. Embora a manifestação do Lótus Dourado tornasse John imune a danos à alma, cada morte ainda infligia um trauma profundo em sua alma. Se isso continuasse, ele inevitavelmente cairia. Oxi! Um furacão surgiu, levantando ondas gigantescas que mais uma vez avançaram em direção a John. Sem hesitar, John cancelou seu estado de transformação do céu e da terra, retornando a sua verdadeira forma. Ele se fundiu misteriosamente com a água do mar, evitando qualquer dano. Em seu estado de transformação do céu e da terra, seu poder da alma não foi amplificado, então manter isso era apenas um desperdício de energia espiritual. Evasão aquática! Exclamou o Rei do Mar, reconhecendo a habilidade de John. Interessante. Um leve sorriso surgiu no rosto de Seaking enquanto ele também retornava à sua verdadeira forma, sua poderosa força mental instantaneamente se fixando na presença de John. Johnny não tinha a menor chance de se esconder dele. Devo admitir, as habilidades dos imortais são impressionantes. Mas você ainda é muito fraco. Sea disse friamente, com um gesto de mão dispersando as ondas ao redor e drenando o elemento água, deixando a figura de John exposta. Que habilidade extraordinária! John ficou chocado. O supervisor, verdadeiramente no controle de seu domínio, fez jus à sua reputação. Sea King parecia presunçoso. E agora, como você vai responder? Com isso, ele lançou outra onda de ataques, o ar girando como inúmeras lâminas de vento. Assobiou na direção de John.
Eu não dependo de apenas uma técnica de evasão, zombou Jon, desaparecendo novamente ao ativar a evasão de vento. As lâminas de vento rasgaram o ar, mas Jon escapou ileso mais uma vez. Mas a testa do Rei do Mar se franziu. O fogo infernal do Lótus Dourado ainda ardia ao seu redor, sua agonia se intensificando nas profundezas de sua alma. Recuso-me a acreditar que você dominou todas as evasões elementais. Ele rugiu, dissipando o elemento vento ao redor. Em seu lugar, um raio de luz radiante caiu do alto. Foi um ataque de magia da luz. Jon franziu a testa. Ele não dominava a evasão de luz, mas isso não o impedia de usar outras técnicas. Técnicas de evasão. Zumbido. O poder dos elementos da terra cresceu ao seu redor quando ele ativou a evasão terrestre, e sua figura desvaneceu-se mais uma vez. Morra! Rugiu o Rei do Mar em fúria, liberando não apenas sua magia de luz, mas também uma alma feroz. Ataque! Jon antecipou isso e ativou a manifestação do Lótus Dourado mais uma vez. Brum! Um impacto retumbante ecoou profundamente em sua mente, mas sua alma permaneceu ilesa. Reaparecendo, Jon sorriu com desdém enquanto olhava para o Rei do Mar e provocou: você não pode me ferir, mas eu posso ferir você. Vamos ver quanto tempo sua alma aguenta isso. Um músculo se contraiu no rosto do Rei do Mar. Embora sua alma fosse de fato mais forte que a de Jon, sob a queima implacável do fogo infernal do Lótus Dourado, ela acabaria sendo completamente devorada. HMPH. Você realmente acha que é páreo para mim? O Rei do Mar respirou fundo e, usando uma técnica sinistra, drenou o poder elemental das leis que cercavam Jon. Vamos ver como você usa a evasão elemental agora. Ele avançou rapidamente, aparecendo diretamente diante de Jon, brandindo seu tridente com violência. Splat! O sangue jorrou quando Jon foi atingido instantaneamente, incapaz de se defender. Felizmente, ele conseguiu ativar a manifestação do Lótus Dourado a tempo, protegendo sua alma. Ele ressuscitou, mal conseguindo recuperar o fôlego antes que o ataque do Rei do Mar continuasse. Bum, bum! O tridente cortou o ar, golpeando como uma tempestade. Mesmo com a invencibilidade do seu colete salva-vidas, Jon sentiu o impacto, com sangue jorrando de seus olhos, ouvidos e nariz. Assim que sua invencibilidade terminou, ele foi morto mais uma vez. Matador de deuses, vamos ver cuja alma perdurará por mais tempo, a sua ou a minha. Voz arrepiante do Rei do Mar ecoou, e seus ataques terríveis caíram mais uma vez. Jon sentiu uma onda de pânico. Os ataques do Rei do Mar eram muito bizarros, forçando-o a usar o Lótus Dourado. Manifestação para proteger sua alma sempre que ele ressuscitasse. Com o fogo infernal do Lótus Dourado drenando sua energia vital, ele não duraria muito mais tempo. Assim que sua energia espiritual se esgotasse, sua morte seria certa. Morra logo. A voz gélida do Rei do Mar reverberou enquanto seus terríveis ataques se abateram mais uma vez. A expressão de Jon tornou-se grave. Ele já havia esgotado seus 5 usos do talento salva-vidas. Morrer novamente ativaria os poderes imortal e imortal, mas sem invencibilidade, ele não seria páreo para o Rei do Mar. Ele precisava de um jeito de virar o jogo, e rápido. SSS Level Loader Capítulo 278. O mundo dentro da palma da mão. Força do caos. A mente de Jon trabalhava a mil enquanto ele examinava os arredores, e seu olhar se fixou no dragão guardião. Ao que tudo indicava, o Rei do Mar valorizava muito essa criatura. Se ele conseguisse matá-la e obter o coração do continente Esquilene, isso poderia lhe dar o poder necessário para enfrentar o Rei do Mar. Zumbido. Uma onda de energia espacial pulsou, e a figura de Jon desapareceu, reaparecendo um segundo depois diretamente em frente ao dragão guardião. HM. Talento de divisão do vazio. A expressão do Rei do Mar mudou em surpresa. Divisão do vazio era uma habilidade exclusiva do Clã das Sombras. Como Jon adquiriu era um mistério para ele. Mestre, me ajude! Gritou o dragão guardião, aterrorizado. Morra! Jon retornou ao seu estado de transformação do céu e da terra, erguendo o punho para golpear a única cabeça restante do dragão. Humano, como ousa! Gritou o Rei do Mar, ambicioso. Mas a distância era muito grande, ele não conseguiria alcançá-los a tempo. Com a morte do dragão guardião, era certo que o coração do continente Esquilene cairia. Além disso, Jon havia passado por todas as provas finais na área secreta, o que significava que o coração do continente Esquilene o reconheceria automaticamente como seu mestre, algo que o Rei do Mar estava desesperado para impedir. Brum!
Um estrondo ensurdecedor ecoou enquanto o dragão guardião uivava de agonia, com sangue jorrando de seus 7 orifícios. Naquele instante, o ataque do Rei do Mar atingiu Jon, matando-o instantaneamente mais uma vez. O talento imortal foi ativado, ressuscitando Jon no local. Vamos ver como você vai salvar seu dragão guardião agora. A voz de Jon ecoou, e uma poderosa onda de tensão de espada preencheu o ar quando ele desembainhou a espada dos 9 céus. Mas 3 enormes feixes de espada rasgaram o vazio, avançando em direção ao dragão guardião com um uivo feroz. Não. Mestre, salve-me. O rosto do dragão guardião estava tomado de horror. Já gravemente ferido, ele não conseguia evitar ou se defender do ataque de habilidade de Jon. Zumbido. Subitamente, uma onda de energia espacial irrompeu, e os terríveis raios de espada desapareceram como se nunca tivessem existido, deixando apenas correntes espaciais caóticas em seu lugar. Simultaneamente, as figuras de Jon e Sea King desapareceram. O dragão guardião, poupado da morte, exalou aliviado, murmurando para si mesmo: eles entraram no mundo do mestre. Agora este humano está praticamente morto. Jon se viu em um espaço estranho e desconhecido. Um céu claro e um vasto oceano infinito se estendiam diante dele. Momentos depois, o Rei dos Mares apareceu, sorrindo enquanto olhava para Jon. Matador de deuses, bem-vindo ao meu mundo, disse ele com um sorriso irônico. Ele prosseguiu: inicialmente, minha intenção era recrutá-lo. Mas agora, seus talentos me intrigam ainda mais. Você realmente acha que pode me matar? Jon zombou, tentando invocar o fogo infernal do Lótus Dourado. Mas nada aconteceu. O que está acontecendo? Ele franziu a testa ao tentar novamente, apenas para ser recebido com silêncio. Não só isso, como ele não conseguia sentir nenhum de seus poderes, e sua energia espiritual havia desaparecido completamente. O Rei do Mar riu arrogantemente, abrindo os braços, o rosto tomado por uma confiança selvagem. Aqui estou eu, o supervisor. Sou invencível. Nem mesmo o Senhor Deus ousaria pisar aqui. Levemente. Jon engoliu em seco, recuando involuntariamente, e tentou desesperadamente romper aquele espaço para escapar. Mas nem mesmo seu talento vazio dividido foi ativado. Matador de deuses, pare de se debater. Sua morte é certa. O Rei do Mar percebeu a intenção de Jon. Ele estendeu a mão e fechou o punho lentamente. Arg! Jon grunhiu de dor, sentindo uma força esmagadora apertando-o, como se fosse despedaçá-lo completamente. O que mais o aterrorizava era a constatação de que nenhuma habilidade ou talento funcionava ali, o que significava que sua morte não ativaria seus talentos de imortalidade eterna. Morrer ali significava o fim definitivo. Ele sentiu a morte se aproximando sorrateiramente, impotente para resistir. Sem querer ceder, Jon, em um ato desesperado, retirou 2 chamas imortais deixadas por lua de sangue de seu anel de armazenamento e as arremessou contra o Rei do Mar. Brum! As chamas imortais explodiram, flamejando intensamente, apenas para se extinguirem um instante depois sem causar nenhum dano ao Rei do Mar. Com um sorriso desdenhoso, o Rei do Mar disse: eu te disse, humano. Aqui, eu sou invencível. Aceite seu destino. Enquanto falava, seu punho se fechou ainda mais. Acabou. O sangue jorrava dos 7 orifícios de Jon, seu corpo se contorcia, e ele fechou os olhos. Desespero. Ele fizera tudo o que podia, só lhe restava esperar que a terra fosse poupada nesta situação. Vida. Zumbido. De repente, uma estranha onda de energia surgiu e um objeto voou de seu compartimento de armazenamento. Era a Pedra da Criação. O que é isso? O Rei do Mar franziu a testa, encarando atentamente a Pedra da Criação, com uma expressão. Ficando cauteloso. Ele podia sentir um tremor em seu mundo interior, pressentindo uma ameaça nítida. Jon também parecia perplexo. A energia da Pedra da Criação envolveu, anulando instantaneamente a força opressora ao seu redor. Não só isso, como ele sentiu seus poderes retornarem. Zumbido. Outro zumbido ressoou enquanto o brilho da Pedra da Criação se intensificava, e uma onda aterradora de uma energia sacudiu todo o espaço. Força do caos! Gritou o Rei do Mar alarmado, sua expressão oscilando entre raiva e medo. Humano, saia daqui. Tomado pelo pânico, ele tentou expulsar Jon e a Pedra da Criação de seu mundo. Mas já era tarde demais. Brum! Uma explosão estrondosa ecoou quando todo o espaço desabou, dissipando o mar infinito. Jon reapareceu no vazio infinito.
E momentos depois, o Rei do Mar também emergiu. Arg! O Rei do Mar tossiu, sangue escorrendo da boca, o rosto pálido enquanto caía no chão. Joelho, chocado e furioso ao mesmo tempo. Maldito seja! Você destruiu meu mundo dentro da palma da sua mão. Ele rugiu, apenas para tossir outro bocado de sangue. Seu mundo estava ligado ao seu próprio ser. Com a destruição desse mundo, seu corpo e alma sofreram traumas severos. Embora ainda detivesse o coração do continente, ele havia passado dezenas de milhares de anos criando-o. Esse mundo. Agora, Jon havia reduzido tudo a nada. Mestre, o que aconteceu? Por que esse humano ainda está vivo? O dragão guardião olhou confuso para os dois, e ainda mais perplexo ao ver o Rei do Mar ferido. Cale a boca, seu velho tolo. A fúria do Rei do Mar explodiu. Se não fosse pelo dragão guardião, ele nunca a teria. Atraíram Jon para o seu mundo interior. E o mundo dele não teria sido destruído. Agora, tudo o que ele queria era matar o dragão guardião ali mesmo, mas se conteve. Apegando-se aos seus planos maiores. Humano, você vai morrer. Rugiu o Rei dos Mares, canalizando toda a sua fúria contra Jon enquanto avançava. Sua aura estava instável, seu poder significativamente enfraquecido. E, você realmente acha que ainda é páreo para mim? Jon zombou, concentrando sua energia. Enquanto ele invocava o fogo infernal do Lótus Dourado mais uma vez. Wosh! Chamas douradas irromperam, envolvendo instantaneamente o Rei do Mar. Arg! Os gritos de angústia do Rei do Mar ecoaram pelo ar enquanto ele cambaleava, sua habilidade recém-conjurada. Dissipando-se num instante. Transformação do céu e da terra. Gritou Jon, desencadeando um turbilhão feroz enquanto ele retomou seu estado de transformação do céu e da terra. Wosh! Com o punho cerrado, Jon desferiu um soco devastador em direção ao Rei do Mar, confiando unicamente em sua força. Força física bruta sem uso de quaisquer habilidades adicionais. Brum! O Rei do Mar cuspiu sangue ao ser arremessado para trás, mas não foi um golpe fatal. Mesmo em seu estado debilitado, a resistência de seu corpo era formidável. Sem perder tempo, Jon ativou a arte imortal, Espada dos Nove Céus. Zumbido. O espaço se abriu e 3 feixes de espada aterrorizantes desceram, cortando impiedosamente em direção a Rei do Mar. Recuem! Rugiu o Rei do Mar, ordenando que o vasto elemento água ao seu redor se condensasse. Contra uma barreira, mal conseguindo repelir os ataques de espada. Jon franziu a testa, invocando seus próprios poderes elementais, e lançou uma série de feitiços mágicos. Ataques do que caíram como uma tempestade. Corte da fenda espacial. Aniquilação. Golpe de espada de luz. Explosão exterminadora de demônios da luz sagrada. Golpe de espada voadora. A energia intensa atravessou o espaço, fraturando por completo. A barreira de água que protegia o Sea King se rompeu sob o ataque implacável, e inúmeras outras pessoas também se chocaram contra ela. Ataques se abateram sobre ele. Bum, bum. As explosões ensurdecedoras o deixaram envolto em correntes espaciais caóticas. Com a dissipação da energia, Sea King ficou ajoelhado no chão, desgrenhado, com o corpo castigado e coberto de feridas. Seu rosto se contorceu em agonia enquanto as chamas continuavam a atormentá-lo. A própria alma. Verdadeiramente resiliente. Exclamou Jon, maravilhando, pressentindo que o Sea King estava à beira da destruição, mas seus ataques não conseguiu destruir completamente o corpo do Rei do Mar. Rugido. Com um rugido de dragão feroz, Jon se transformou em sua forma divina de dragão, amplificando ainda mais seu poder. Seu poder com a transformação do céu e da terra, atingindo novas e aterradoras alturas. Um dragão. Ele também faz parte do clã das feras. Murmurou o dragão guardião à distância. Observando, estupefato, Jon se transformar em um magnífico dragão divino dourado. Mesmo assim, ele ainda acreditava que o Rei do Mar acabaria por derrotá-lo. Vou ver do que seu corpo é realmente forte. Rugiu Jon, invocando um redemoinho enquanto uma vasta o poder das leis se reuniu ao seu redor, e ele desencadeou uma saraivada de habilidades devastadoras. Mas... Bum, bum. O Rei do Mar, agora indefeso e tomado pela raiva e pelo ressentimento, só pôde deixar o ataque acontecer. Faça chover sobre ele. Brum. Finalmente, ele chegou ao seu limite, sucumbindo ao ataque implacável de Jon. Zumbido. O ar tremeu. Aproveitando o momento, Jon ativou sua habilidade da alma, Impacto da Alma, com o objetivo de obliterar Ser, a alma do rei por completo. Arg!
Ele e o rei do mar cuspiram sangue ao mesmo tempo. O rosto de Jon empalideceu, sentindo a reação negativa em sua própria alma. Mesmo agora, a força da alma do rei do mar superava a sua própria. Droga! Ele praguejou. Felizmente, ele ainda tinha o fogo infernal do Lótus Dourado. O dano do fogo infernal do Lótus Dourado era o dobro do fogo do Lótus Vermelho, o que significava que sua alma atual. A força poderia causar mais de 900.000 danos à alma, mais do que o suficiente para eliminar Rei do Mar. Ele liberou a transformação do céu e da terra, retornando à sua forma original e conservando sua energia para canalizá-la completamente no fogo infernal do Lótus Dourado. O rosto do Rei do Mar se contorceu em agonia, mas ele olhou para Jon com desafio ainda nos olhos. Matador de deuses, me matar não lhe trará nada. Vamos fazer as pazes. O coração do continente Esquiline será seu, disse ele finalmente, friamente, incapaz de suportar por mais tempo a dor lancinante. Mestre, não! Gritou o dragão guardião em pânico. Se Jon reivindicasse o coração do continente Esquiline, isso significaria a morte certa para ele. Mas Jon permaneceu impassível. Olhou para Sea King e disse calmamente, se você tivesse oferecido isso desde o início, eu poderia ter te poupado. Mas agora que vi sua verdadeira força, não posso deixá-lo viver. Humano, você vai se arrepender disso. O Rei do Mar cerrou os dentes, aceitando seu destino enquanto fechava os olhos, permitindo que o fogo infernal do Lótus Dourado consumisse e purificasse sua alma, cessado qualquer outro ataque. Resistência. SSS Level Loader Capítulo 279 Matando o Rei do Mar, coração do continente Esquiline. Jon franziu a testa ao olhar para o Rei do Mar derrotado, que havia parado de resistir. Ele não ousava baixar a guarda, concentrando toda a sua energia em controlar o fogo infernal do Lótus Dourado. O fogo da Lótus Vermelha intensificou-se. A alma do Rei do Mar estava sendo gradualmente devorada e purificada, seu olhar frio fixo em Jon. Ao seu redor, estranhas ondas de energia cintilavam. Humano, morra! Ele rugiu, fazendo um movimento repentino. Então, afinal, ele tinha um plano. Jon havia previsto isso e imediatamente ativou sua habilidade da alma, manifestação do Lótus Dourado. Brum! Com um estrondo ensurdecedor, ele foi aniquilado sem qualquer chance de resistir. Você foi morto instantaneamente pelo Rei do Mar. O talento imortal foi ativado. Uma notificação surgiu quando Jon ressuscitou instantaneamente. Ele franziu a testa. Embora o ataque do Rei do Mar fosse de fato temível, não havia afetado sua alma, então não representava uma ameaça real para ele. Tem alguma coisa errada. Esse cara está tentando escapar. De repente, ele percebeu uma fenda espacial se abrindo diante do Rei do Mar. Ele concentrou seus pensamentos e rapidamente lançou o feitiço proibido da alma, mente divina inconsciente. A habilidade inconsciência divina não era ofensiva, pois ignorava completamente as defesas do Rei do Mar. Zumbido. O ar vibrou. O Rei dos Mares tinha um pé dentro da fenda espacial, mas no instante seguinte, um zumbido alto encheu sua cabeça e ele perdeu o controle do corpo, cambaleando para trás. Droga, o que você fez comigo? O Rei do Mar olhou para o portal que se fechava com desespero. Sua única chance de escapar havia desaparecido. Rei do Mar, hoje é o seu fim. A voz de Jon era gélida enquanto a mente divina suprimia a alma do Rei do Mar, ao mesmo tempo que aumentava a produção do fogo infernal do Lótus Dourado. O rosto do Rei do Mar se contorceu em agonia, mas ele se recusou a se curvar. Matador de deuses, me matar não lhe trará nenhum benefício. Deixe-me ir, e eu esquecerei os eventos de hoje. Jon permaneceu inexpressivo, ignorando e intensificando o fogo do Lótus Vermelho. Sentindo sua alma enfraquecer, o Rei do Mar soube que a morte era inevitável. Ele zombou, matador de deuses, por cruzar o caminho do clã do mar e do clã das sombras, mesmo sendo o supervisor, você está condenado. Ah, e mesmo? Que pena que você não estará por perto para ver. Jon zombou. Ele não tinha a intenção de poupar nenhuma ameaça à terra, fosse o Senhor Deus, o clã das sombras ou o clã do mar. O Rei do Mar parou de responder, sentou-se resignado e deixou o fogo do Lótus Vermelho consumi-lo, desistindo finalmente da luta. O tempo passava segundo a segundo, e a energia da alma de Jon estava quase esgotada. Finalmente, a notificação apareceu. Você derrotou o Rei do Mar e ganhou 26,766 bilhões de pontos de experiência. Seu nível aumentou para 10.057. Talento saqueador ativado.
Você adquiriu as habilidades técnica da mente tranquila e técnica da mente da árvore de Crap Myrtle. Ele finalmente morreu. John suspirou aliviado ao receber a notificação. A pressão exercida pelo Sekin tinha sido enorme. Não fosse o súbito aparecimento da Pedra da Criação, que despedaçou o mundo que o Rei do Mar controlava e o deixou gravemente ferido, Johnny não teria a menor chance contra ele. Desta vez, eu realmente saquei uma técnica mental. Era a primeira vez que John obtinha uma técnica mental por meio de saque, e ele a verificava com curiosidade. Técnica da mente tranquila, nível 1, uma habilidade de alto nível exclusiva do Clã do Mar. Fortalece o espírito, preserva o corpo e torna a alma invulnerável a danos. Técnica mental da Crap Myrtle, nível 1, uma habilidade de alto nível exclusiva da raça das penas. Aprimora as técnicas da alma e melhora a compreensão dos poderes elementais e das leis da natureza. Jó ficou agradavelmente surpreso. Ambas as técnicas eram poderosas e relacionadas à força da alma. Especialmente a técnica da mente tranquila, que protegia o corpo da destruição, tornando a alma efetivamente invencível. A única desvantagem era que sua força física ainda podia ser melhorada. A outra técnica, a técnica mental da árvore de Crap Myrtle, acabou se revelando uma habilidade da corrida das penas. Isso o fez lembrar de Jolene. Ele suspeitava que a força formidável dela pudesse ter muito a ver com essa técnica mental da árvore de Crap Myrtle. Deixando esses pensamentos de lado, John voltou sua atenção para os itens deixados pelo Rei do Mar. 2 conjuntos de tesouros supremos e 2 cristais que irradiam energia única. Um era um tesouro do Clã do Mar, e o outro, um tesouro da raça das penas. O Rei do Mar claramente usou uma pedra do Apocalipse, o que lhe permitiu refinar ambos os conjuntos de tesouros. Para refinar esses tesouros, era necessário dominar a técnica da mente tranquila do Clã do Mar e a técnica da mente da árvore de Crap Myrtle e da raça das penas. O clone de John também era capaz de usar a pedra do Apocalipse, o que significa que ele poderia refinar ambos os conjuntos de tesouros por conta própria. Mas ele não tinha pressa. Em vez disso, inspecionou os 2 cristais únicos. Coração do continente! Exclamou John, boquiaberto. Tratavam-se de tesouros da área secreta. Da etapa final do planeta, os corações do continente. Uma delas era o coração do continente da raça das penas, provavelmente do domínio do Rei do Mar. O outro era o continente do coração da raça angelical. Que estranho. Pensei que isto pertencesse ao mundo de Eden, murmurou ele, percebendo rapidamente. A verdade. O Rei do Mar deve ter matado Eden. Humano. Você realmente matou o Lorde Rei do Mar. Uma voz de choque veio de um lado. O dragão guardião olhou fixamente, com os olhos arregalados, sem conseguir acreditar. Quase me esqueci de você, zombou John, recolhendo casualmente os 2 conjuntos de tesouros e os corações do continente, e então aproximou-se lentamente do dragão guardião. Gole. O dragão engoliu em seco, nervoso, forçando um sorriso trêmulo enquanto gaguejava. Meu senhor, o senhor já derrotou o Rei do Mar e obteve 2 corações do continente. Apenas um pode ser refinado por pessoa, e qualquer extra é inútil. Por que não me deixa ir? Acho que não, zombou John, demonstrando imensa aversão pela criatura, e atacou sem hesitação. Zumbido. A energia da espada vibrou quando ele liberou a arte mortal, Espada dos 9 Céus. Uma lâmina de luz aterradora cortou o vazio, despencando para baixo. Não. Humano, você cruzou o caminho do Clã do Mar e do Clã das Sombras. Não haverá um bom fim para você. Rugiu o dragão guardião em desafio. Ele já estava gravemente ferido, incapaz de se esquivar ou bloquear o poderoso golpe de John. Brum. Todo o espaço tremeu, e sua voz foi abruptamente silenciada quando ele foi obliterado pelo de John. Soprar. O deus guardião caiu, o espaço se fraturou e uma estranha pedra de cristal caiu no chão. John deu um passo à frente, mergulhando nas correntes espaciais caóticas para agarrá-lo. Você obteve o coração do continente Esquiline. Fusão automática iniciada. Uma notificação apareceu e uma força poderosa desceu do vazio, envolvendo-o. Esta é a força do caos, murmurou John, maravilhando, sentando-se rapidamente de pernas cruzadas para se concentrar em absorver esse poder. A força do caos era imensa, capaz de destruir sem esforço o mundo conquistado pelo Rei do Mar, uma oportunidade verdadeiramente rara. O coração do continente Esquiline e a pedra da criação saíram voando de suas mãos, pairando acima dele, auxiliando-o a refinar e absorver a força do caos.
Quem sabe quanto tempo se passou antes que a força do caos se dissipasse. John abriu os olhos e encontrou a pedra da criação e o coração do continente Esquiline. Desapareceu, fundindo-se completamente dentro dele. Você refinou o coração do continente Esquiline, ascendendo ao posto de supervisor. Mais 1.000.000 para todos os 4 atributos básicos. Mais 100.000 para a técnica da alma. A notificação piscou, sinalizando um aumento considerável tanto no poder de John quanto em sua alma. Técnica. Sua técnica da alma teve um crescimento excepcional, atingindo a impressionante marca de 570.000. Além disso, ele sentiu uma estranha sensação, como se um reino inteiro tivesse se formado dentro dele. Instintivamente, ele levantou a mão. Whoosh! Uma onda de energia poderosa girou em sua palma, revelando um reino caótico, o seu próprio mundo compreendido. Curioso, John desejou que sua forma desaparecesse, entrando em seu mundo interior. Aqui, correntes espaciais turbulentas colidiram, a força do caos saturando o vazio sem características. Embora ainda não pudesse exercer controle total sobre aquele espaço, ele sabia que isso exigiria um processo gradual. Transformação. Mas como ele deveria remodelá-lo? Ele se lembrou do reino do Rei do Mar, uma imensidão oceânica sem limites. Não era esse o tipo de mundo que ele desejava criar. Whoosh! As correntes caóticas ao seu redor ondulavam, repletas da força do caos, enquanto memórias de testemunhas. A cena da criação do Criador em meio ao caos ressurgiu em sua mente. Talvez eu possa aprender com o ato de criação do Criador, refletiu John, e pôs-se a trabalhar, dando início à sua jornada. A imensa energia dentro dele. Ele ativou a transformação do céu e da terra, transformando-se instantaneamente em um gigante imponente. Zumbido. A energia da espada zumbiu, e a espada longa em sua mão aumentou de tamanho rapidamente. Abra! Rugiu ele, brandindo a lâmina colossal pelo vazio e desembainhando uma espada poderosa. Feche! A força do caos estremeceu, mas este mundo permaneceu íntegro. Tem alguma coisa errada. John franziu a testa profundamente, sentindo que algo estava faltando. A cena do Criador criando o mundo se repetia em sua mente, evoluindo incessantemente. Ele tentou repetidamente. Um raio de espada após o outro disparou, causando ondulações na força do caos, mas nunca partindo ao meio. John não desistiu. Múltiplas correntes do poder das leis fluíam ao longo da espada longa, mesmo incorporando as leis do tempo e do espaço. Whoosh! Ele golpeou novamente com a espada longa, desta vez causando uma mudança visível na força do caos, mas ainda assim, não foi suficiente para abri-lo. Provavelmente não se trata da habilidade em si, murmurou ele, fechando ligeiramente os olhos para se concentrar. Sentindo o poder que existe neste espaço. O tempo passou. Seu poder espiritual estava quase esgotado, incapaz de manter o céu e estado de transformação da Terra. Alheio a isso, ele permaneceu em meio às correntes espaciais caóticas, concentrando-se em entender a energia deste espaço. Força do caos, capaz de evoluir todas as coisas. Será que se eu fundisse todos os poderes da lei, se eu possuísse esse espaço, conseguiria dividi-lo ao meio? Com convicção renovada, ele começou por combinar os 4 poderes elementares básicos da lei. Brum! De repente, houve uma explosão ensurdecedora quando os elementos colidiram, e rompendo instantaneamente, você se matou. O anel abençoado foi ativado. A notificação apareceu rapidamente e Jó ficou olhando, em choque. Será que ele realmente poderia se matar? Ficou sem palavras. As leis pareciam fundamentalmente incompatíveis, especialmente a da água elementos de fogo. As leis da luz e das trevas entravam em conflito naturalmente, levando a explosões muito mais frequentes. Mais intensa do que qualquer lei isolada poderia infligir. No entanto, John sentia que estava no caminho certo. Esses elementos não podem se fundir sozinhos, mas e se eu incluir outros tipos de poderes da lei? Guiado por essa intuição, ele deixou que vários tipos de leis girassem ao seu redor, experimentando uma a uma. Brum! As explosões reverberaram, cada tentativa terminando em fracasso, fazendo com que ele fosse despedaçado dezenas de milhares de vezes. Felizmente, esses foram ataques dele mesmo, então, sem danos à alma, ele pôde suportá-los. Nada funciona? John, com aparência desgrenhada, afundou no vazio com um suspiro de derrota. Ele havia tentado todos os poderes elementais da lei, mas nenhum deles havia dado certo.
SSS Level Loader Capítulo 280, Dominando a Força do Caos, Criando o Céu e a Terra. Espere, ainda existem dois poderes da lei que eu não experimentei. Johnny percebeu de repente, com uma ideia surgindo em sua mente. Zumbido. O espaço ao redor ondulou, tremendo levemente. Eram as leis do espaço e do tempo. Ele retomou suas tentativas, usando as leis do tempo e do espaço como meio, fundindo gradualmente os outros poderes elementares da lei. Está funcionando! Exclamou ele, com o rosto iluminado de entusiasmo. A fusão das leis do tempo e do espaço foi bem sucedida, fazendo com que a força do caos ao redor tremesse. Em seguida, veio a lei do elemento água, a mais suave, que também se fundiu com sucesso. Os elementos vento e terra se seguiram, mas quando o fogo tocou a fusão, outra explosão ocorreu. Continue. Johnny ressuscitou, levou um momento para se recuperar do dano à alma e prosseguiu. Bum! Bum! No vazio, explosões ecoavam repetidamente. Johnny não tinha ideia de quantas vezes havia tentado, mas quando sua habilidade de ressurreição estava quase esgotada, ele finalmente conseguiu. As quatro leis fundamentais, vento, fogo, água e terra, juntamente com a luz, as trevas e a lei do trovão, ainda não dominada, fundiram-se lentamente sob a influência harmonizadora das leis do tempo e do espaço, revestindo a espada. Zumbido. A espada longa zumbia, sua lâmina envolta em uma névoa cinzenta. Força do caos. Johnny ficou estupefato por ter realmente conseguido criar a força do caos. Estalo, estalo. Nesse instante, pequenas rachaduras apareceram ao longo da lâmina. A força do caos fundida havia se tornado incrivelmente instável, quase escapando de seu controle. Nada bom. Seu rosto empalideceu. Essa espada longa, uma arma divina de primeira linha, estava lutando para conter a força do caos. Ele podia sentir a força do caos irradiando um efeito devastador para a alma. Se explodisse, poderia ameaçar sua própria vida. Abra. Ele rugiu, sua mente repleta de inúmeras visões de criação. Canalizando essa inspiração, ele brandiu a espada longa, liberando energia aterradora. Dessa vez, ele não usou nenhuma habilidade. Mesmo assim, a espada longa cortou o vazio com facilidade. Zumbido. A força do caos surgiu, separando-se lentamente, a essência clara ascendendo, a turva afundando, transformando-se em céu e terra. Eu consegui! Gritou Johnny, radiante de alegria. Diante dele estendia-se um vasto e expansivo espaço, o céu e a terra estendendo-se infinitamente, claros e brilhantes. No entanto, permaneceu árido, desprovido de vida. Mas isso não importava. Ele ainda possuía tesouros como a árvore da vida e a fonte élfica, que ele poderia plantar neste mundo para infundi-lo com vitalidade. O espaço era excepcionalmente estável. Mesmo quando Johnny, em forma de dragão e fortalecido pelo estado de transformação do céu e da terra, desferiu seu ataque mais poderoso, não causou o menor dano ao reino. Mais do que isso, esse reino estava profundamente conectado à sua consciência. Ali, ele era verdadeiramente divino, o supervisor. Agora ele entendia por que o Rei do Mar estava tão confiante. Não fosse por sua extraordinária sorte, a absorção da força do caos pela Pedra da Criação, ele jamais teria conseguido destruir o reino do Rei do Mar. Agora, a Pedra da Criação havia se fundido completamente a este novo mundo. Você dominou a força do caos, obtendo a habilidade divina, criação e destruição, uma habilidade divina que canaliza a força do caos, permitindo remodelar mundos ou obliterá-los. A notificação apareceu rapidamente. John dominou com sucesso a força do caos e adquiriu uma poderosa habilidade divina, criação e destruição. Essa habilidade é praticamente o pior pesadelo de um supervisor, murmurou ele, estupefato. Criação e destruição poderiam destruir qualquer reino. Se ele ficasse preso no mundo do Rei do Mar novamente, mesmo sem a Pedra da Criação, ele poderia se libertar com facilidade. Além disso, usar criação e destruição invocou a própria força do caos, o poder fundamental da criação, que nem mesmo o supervisor conseguiu selar em uma dimensão paralela. É hora de voltar. Johnny lançou um olhar para o reino que acabara de criar. Embora ainda estivesse vazio, ele estava profundamente satisfeito. Com o pensamento, ele retornou ao vazio exterior. Ele verificou cuidadosamente os arredores para garantir que não havia deixado nada passar antes de sair da última área secreta. Na entrada da área secreta final. A essa altura,
Aquele lugar havia se transformado em um turbilhão caótico de correntes espaciais. Com o dragão guardião derrotado, o continente Esquiline deixou de existir. Os seres poderosos de várias raças, sem outra escolha, desceram sobre a Estrela das Sombras. Entretanto, Candragon e outros haviam entrado no abismo da raça demoníaca, aguardando pacientemente o retorno de Jon. No mar infinito das correntes espaciais, uma figura solitária e graciosa, envolta em um manto celestial de 5 cores, aguardava em silêncio. Era a Jolyne. O rei do mar realmente caiu? Será que foi o matador de deuses que fez isso? Seus belos olhos brilhavam de espanto e deleite. Com a morte do rei do mar, ela finalmente estava livre, não mais sob o controle de ninguém. Como posso te agradecer, matador de deuses? Murmurou ela, o belo rosto de Jon passando por sua mente enquanto um leve rubor coloria suas bochechas. Zumbido. Nesse instante, uma ondulação espacial surgiu na entrada da área secreta final, e uma figura apareceu à distância. Era Jon. Os olhos de Jolyne brilharam, seu coração se acalmou de alívio enquanto ela imediatamente se dirigia para cumprimentá-lo. Matadora de deuses! Ela exclamou, com o rosto iluminado por um sorriso genuíno de alegria. Você parece um pouco diferente, observou Jon, momentaneamente surpreso. Jolyne sempre fora bonita, mas antes parecia contida, como se estivesse sendo impedida por algo. Algo que está além do seu controle. Agora, porém, ela irradiava vivacidade e liberdade. Sim. Jolyne assentiu, radiante. Você matou o rei do mar, me libertando do seu controle. Seus olhos brilhavam enquanto ela olhava para Jon, sua expressão suave e repleta de gratidão. Alheio ao olhar dela, Jon olhou em volta, percebendo que o continente Esquiline havia se dissolvido completamente em correntes espaciais, e não pôde deixar de sentir uma pontada de preocupação. Onde estão os outros? No reino do abismo. Todos estão seguros, respondeu Jolyne, aproximando-se, com as bochechas coradas enquanto o encarava, murmurando, matador de deuses, você me salvou. Como gostaria que eu agradecesse. Você. Obrigada. Jon gaguejou, só agora percebendo a mudança no comportamento de Jolyne. Ele engoliu em seco, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Jolyne o abraçou com força. Seu hálito quente e doce pairou em seus lábios, atraindo e deixando-o completamente enfeitiçado. Matador de deuses, eu quero ser sua, ela sussurrou, agarrando-se a ele com força, os olhos cheios de um desejo inconfundível. Tudo bem. Jon sorriu, puxando-a para perto, com a mão repousando na parte inferior das costas dela enquanto ele beijou-a profundamente. Jolyne gemeu baixinho, seus olhos se fechando enquanto seus longos cílios tremiam. Respondendo a ele com movimentos tímidos e inexperientes. Os lábios de Jon a incentivaram a se abrir, aprofundando suavemente o beijo. Ela deu um suspiro de espanto e tentou responder da melhor maneira possível. A respiração de ambos ficou ofegante à medida que o abraço se intensificava. Matador de deuses, espere. Jolyne sentiu a mão de Jon deslizar por baixo de seu vestido, tentando afrouxá-lo. Roube. A realidade a atingiu em cheio, e ela recuou rapidamente. O que houve? Perguntou Jon, visivelmente surpreso. O rosto de Jolyne estava corado, sua respiração rápida e superficial. Mas ela rapidamente o tranquilizou. É que, se eu tirar o manto celestial de 5 cores, não estarão protegidos das correntes espaciais. Ah, entendi. Jon assentiu, com um brilho de compreensão nos olhos. Com um aceno, uma onda de espacial poder os envolveu e eles desapareceram no vazio. No instante seguinte, eles apareceram em um mundo vasto e desolado. Matador de deuses, este é o mundo que você conquistou? Jolyne olhou ao redor curiosa, pressentindo a presença de uma imensa energia os envolvia. Jon assentiu com a cabeça, puxando-a de volta para seus braços. Jolyne começou a lhe fazer mais perguntas, mas ele a silenciou com outro beijo, e seus protestos se dissiparam. Ausente. A respiração deles ficou mais pesada, e o vestido dela escorregou dos ombros, revelando-a forma impecável por baixo. Sua pele irradiava um brilho suave, lisa e clara como porcelana. Sua figura era delicada, sua cintura fina, suas pernas longas e elegantes, cada detalhe obra de arte. Matador de deuses. Leve-me. Jolyne olhou para Jon, seus olhos arregalados de curiosidade enquanto começava a remover o equipamento dele. Em pouco tempo, ambos estavam nus um diante do outro, e o ar entre eles aqueceu rapidamente.
Por que é tão grande? Sussurrou Jolene, suas coxas macias roçando no membro quente de John. Força. Um tremor percorreu seu corpo enquanto uma onda de eletricidade dançava sobre sua pele, fazendo-a engolir em seco, nervosa. Com medo. Provocou John, em voz baixa, enquanto acariciava suavemente o corpo dela e beijava seu lóbulo da orelha. Com muito carinho. Jolene estremeceu levemente, mas manteve-se firme. Não estou com medo. Sou uma deusa poderosa de nível superior. Com certeza posso lidar com isso. A sua rebeldia fez surgir um pequeno sorriso no rosto de John, e ele murmurou, você é tão tentadora. Quando você começar a implorar por misericórdia, não vou pegar leve com você. Aliás, posso continuar. O dia e a noite inteiros. Com um brilho travesso nos olhos, Jolene deu uma risadinha. Matador de deuses, você está exagerando. Nunca vivi isso antes, mas já ouvi histórias. Os homens se gabam de coisas assim. 3 minutos são meia hora, mas... um dia e uma noite. Isso é demais. Você duvida de mim? O tom de Jó ficou sério e, sem dizer mais nada, ele a puxou para perto de si. Com os braços, prendendo seus lábios em um beijo profundo e fervoroso. Dominada pela emoção, as pernas de Jolene começaram a se separar ligeiramente, e suas mãos instintivamente buscaram o calor dele. Percebendo que ela estava pronta, John a colocou delicadamente no chão, posicionando-se sobre ela. Chegou a hora, sussurrou ele, com o olhar fixo nela enquanto avançava lenta e decididamente. Pressionando-a suavemente. MMM. Jolene gemeu de dor, seu corpo se tensionando enquanto ela agarrava John com força, tremendo. Pernas. Dói. Dói muito, ela sussurrou. Percebendo seu desconforto, John fez uma pausa, movendo-se com ainda mais delicadeza enquanto a beijava, oferecendo-lhe palavras suaves e reconfortantes para acalmá-la. Aos poucos, o corpo de Jolene começou a relaxar, e ela respirou fundo, começando a se mover com ele. Ao ver isso, John aproveitou o momento, puxando-a para perto enquanto se inclinava, penetrando mais fundo. Um grito agudo escapou dos lábios de Jolene, sua respiração irregular, lágrimas brotando em seus olhos enquanto ela gaguejava, matador de deuses, dói. Não se preocupe, tudo ficará bem em breve, sussurrou ele, distribuindo beijos pela bochecha e pescoço dela antes de continuar subindo até suas curvas suaves. Jolene inclinou a cabeça, soltando um gemido suave, enquanto seus dedos se enroscavam nos cabelos de John. A sensação quente e formigante no peito deixou-a sem fôlego, e ela sentiu a parte inferior do corpo doer com uma intensidade crescente. Matador de deuses, eu quero. Conforme seu corpo se ajustava à presença dele, ela se viu envolvendo-se em seus braços. Pernas em volta dele, instintivamente atraídas, ansiosas para que o calor se intensificasse. SSS Level Loader Capítulo 281, Capturando Jolene. Fusão na terra do abismo. John observou o rosto de Jolene, repleto de emoção pura, e sentiu seu próprio coração acelerar intensamente. Incapaz de se conter por mais tempo, endireitou-se e aproximou-se dela, conectando-se profundamente. Ah! Jolene ofegou, agarrando o tecido de suas roupas justas. Seu olhar estava vago, sua voz suave enquanto murmurava, matador de deuses, dói. Mas é tão bom. Imersa no momento, ela estava enfeitiçada, atraída pela sensação e determinada a igualar a energia de John. O ritmo de John acelerou, intensificando as sensações que cresciam dentro dele. Logo, Jolene sentiu uma onda avassaladora de prazer invadir seu coração. Matador de deuses, eu não consigo aguentar. Vá mais devagar, por favor. Ela tremia, implorando baixinho enquanto seus pés de jade se arqueavam, seu baixo ventre subindo a cada respiração, um gemido suave escapando de seus lábios como se flores estivessem desabrochando dentro dela. A onda de alegria parecia ressoar profundamente em sua alma. Matador de deuses, você é tão forte. Ela ofegou, agarrando o braço de John com força. Isso é apenas o começo, respondeu John com um sorriso travesso, inclinando-se para saborear a pele dela, distribuindo beijos pelas bochechas, pescoço e peito. Cada centímetro da pele de Jolene o hipnotizava. Enquanto ele se aprofundava, buscando uma intensidade ainda maior. Jolene respondeu com carinho, sua voz preenchendo a sala enquanto se moviam em harmonia. Ela se entregou mais uma vez aos movimentos intensos de John, seu corpo delicado tremendo incontrolavelmente, um calor emanando de seu interior.
O estranho prazer que habitava sua alma a mantinha cativa, dificultando sua libertação. Apesar do forte desconforto que sentia, ela continuava a responder com entusiasmo, sem ter noção da verdadeira gravidade da situação. O tempo passou despercebido, as horas se misturando umas às outras. Aos poucos, os gemidos suaves de Juliane foram se tornando mais urgentes, até se transformarem em súplicas por misericórdia. Matador de deuses, por favor, eu preciso disso agora. Não consigo aguentar mais. Sua voz tremia e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela havia chegado ao clímax inúmeras vezes, sua mente tonta, à beira do desmaio mais de uma vez. Imediatamente, a respiração de John estava um pouco acelerada enquanto ele se virava e abraçava Jolene, sentando-se de pernas cruzadas em seu colo enquanto o dragão penetrava mais fundo. Não, é muito fundo, Jolene não aguenta. Jolene implorou por misericórdia em meio à dor, seu corpo delicado fraco e impotente, à mercê de John. Aquele dragão imponente conseguia atingir a parte mais profunda de seu corpo a cada investida, causando-lhe um impacto devastador. Matador de deuses, por favor, Jolene sabe que está errada, eu realmente não consigo mais fazer isso. Seus olhos já estavam turvos, sua consciência embaçada, e ela só conseguia gemer e implorar por misericórdia inconscientemente. John ignorou, mas seu ataque se tornou ainda mais intenso. Jolene estava à sua mercê, seu corpo delicado tremendo e seus belos seios balançando constantemente. Essa imersão profunda estimulou os dois ao mesmo tempo. Finalmente, John chegou ao seu limite e puxou Jolene para seus braços com força, uma das mãos a amparando enquanto sentia uma onda de intensidade ardente, aproximando-os ainda mais. Ela ergueu a cabeça, ofegante, com o corpo ainda tremendo sob seus braços. Juntos, eles alcançaram um ápice ainda mais profundo. John estava deitado confortavelmente no chão, o rosto relaxado, enquanto Jolene repousava inerte contra seu peito, seu corpo delicado tremendo enquanto ondas de sensações a invadiam. Cada onda de prazer era como uma libertação da sua própria alma, como se ela estivesse voando livremente. Dominada, ela mergulhou na inconsciência, repousando no peito de John, as bochechas brilhando, a respiração tranquila enquanto adormecia profundamente. Uau, me sinto mais forte do que nunca, murmurou John, lançando um olhar protetor para a figura delicada de Jolene. Embora não estivesse completamente satisfeito, decidiu não pressioná-la mais. Num instante, ele invocou elementos de fogo ao redor deles, formando um manto celestial de 5 cores para cobrir delicadamente a figura graciosa de Jolene. Deixando ali dormir, ele observou em silêncio. Quando Jolene acordou, já era o dia seguinte. Sentindo suas forças retornarem aos poucos, os dois compartilharam mais uma conexão íntima. Ela não pôde evitar uma pontada de arrependimento, percebendo que John não estava exagerando. Ele realmente tinha fôlego para aguentar um dia e uma noite inteiros. Eles estão demorando. Desta vez, porém, John foi mais gentil, deixando-a ir depois de atingir seu primeiro clímax, percebendo que ela já havia sofrido o suficiente. Matador de deuses, murmurou ela suavemente, ajudando-o a ajustar seu equipamento com cuidado. Então, como um pensamento lhe ocorreu, perguntou, você tem outras irmãs? Como você sabia? A expressão de John tornou-se curiosa. Jolene lançou-lhe um olhar provocador, ligeiramente irritado. Com esse apetite, como é que uma pessoa só conseguiria dar conta de você? Você é fraca demais, respondeu John com um brilho travesso nos olhos, lançando-lhe um olhar demorado e avaliador. Assustada, Jolene vestiu-se rapidamente, implorando, matador de deuses, estou realmente perdida. Me dê alguns dias e eu cuidarei de você como deve ser. Tudo bem, concordou John com um suspiro. Ela estava realmente no seu limite, e mesmo agora, mal conseguia se mover confortavelmente. Além disso, ele estava preocupado com a segurança dos outros em sua empresa. Vamos, deixe-me apresentar minha equipe a você. Pegando a mão de Jolene, ele invocou um portal para o Reino do Abismo, guiando-a para dentro. O Reino do Abismo estava, como sempre, repleto de poderosa energia escura. Jolene franziu a testa, visivelmente desconfortável com a intensidade da aura ao redor deles. Mas perto da árvore da vida, o poder das trevas havia se dissipado, substituído por uma vida vibrante e florescente, uma cena de pura tranquilidade. Ao perceberem a chegada de John, um grupo de mulheres correu imediatamente em sua direção. John, por que você demorou tanto dessa vez? A voz de Seni estava carregada de frustração.
A exploração de John o levou à área secreta, onde ele ficou preso no Celestial Torre, e depois de obter o coração do continente esquilino e sintonizar-se com a força do caos, elas estiveram ausentes por meio ano. As mulheres estavam profundamente preocupadas. Muito bem, estou de volta, não é? Disse ele, apertando delicadamente a pequena mão de Ceni, com um tom de voz suavizante. Lágrimas brilhavam em seus olhos, revelando o quanto ela sentira a falta dele. Velho, da próxima vez, se você nos deixar por tanto tempo de novo, não vamos deixar escapar tão facilmente, disse Tracy. Fez beicinho em sinal de insatisfação. Oh, quem é essa linda dama? Seu olhar se desviou, pousando em Jolene com franca admiração. Sentindo-se um pouco tímida, Jolene baixou a cabeça. Ceni percebeu imediatamente a situação, notando a evidente dificuldade de Jolene em se mover e lançou um olhar fulminante para John. As mulheres o ignoraram completamente, cercando Jolene calorosamente e a cobrindo de atenção. John, ligeiramente contrariado, os observava. Depois de tanto tempo separados, ele esperava por um momento íntimo. Tempo com eles também. A propósito, onde estão todos os outros? Perguntou ele, percebendo que não via Candragon e os demais. Parecia que apenas essas mulheres estavam presentes no reino do abismo. Todos eles entraram na Estrela das Sombras para explorá-la com antecedência para você, explicou Ana. Sob a liderança de Bomini, seus elfos se aventuraram na Estrela Sombria, deixando para trás apenas ela e Yuel. Eles não correm nenhum perigo, correm. A preocupação de John veio à tona. Para o Clã das Sombras, qualquer pessoa que chegasse de fora era considerada um invasor. Principalmente depois que ele abriu uma passagem ligando o domínio do Clã das Sombras ao dos deuses. É provável que essas entidades guardassem rancor dele. Ana balançou a cabeça em sinal de tranquilidade. Bomini e eu temos maneiras de sentir a presença dos nossos elfos. Eles ainda estão vivos e parecem estar seguros por enquanto. Mestre, nós também vamos para a Estrela das Sombras? Perguntou Elsa, ansiosa. O continente Esquiline já estava destruído, e embora o Clã das Sombras fosse formidável, ela tinha curiosidade de explorar. Jonas sentiu com a cabeça, embora primeiro precisasse integrar o Reino do Abismo ao seu próprio reino. Mundo em mãos. O Reino do Abismo era único, um espaço separado, não afetado pelo destino do continente da linha do horizonte, e que ele poderia incorporar ao seu domínio. A propósito, algum de vocês consegue refinar o coração do continente a partir de seus respectivos mundos? Ele lembrou dos 2 corações do continente que obteve ao derrotar o Rei do Mar, um para a corrida dos anjos da Elsa e outra para a corrida das penas da Jolene. Entregando a cada um deles o coração do continente de seu respectivo mundo. Ele explicou que já havia tentado refiná-los sozinho, mas só conseguiu refinar um. Mesmo seus avatares não conseguiam fazer mais do que isso. As 2 mulheres observaram os corações do continente de seus mundos com uma mistura de nostalgia e tristeza. Elsa balançou a cabeça e disse, Mestre, é impossível obter o reconhecimento do anjo. Em o coração do continente, é preciso passar pelas provas finais da área secreta. Mas essa aprovação já terminou, e o coração não reconhecerá mais ninguém. Então, agora é inútil. John sentiu uma onda de decepção. Sem reconhecimento, o coração do continente não poderia nomeá-lo como supervisor, tornando-o sem valor. Jolene franziu a testa pensativamente. Matador de deuses, guarde-o com você por enquanto. Tenho certeza de que ele tem alguma utilidade. Seu propósito. Caso contrário, o Rei do Mar não teria se esforçado tanto para encontrar o coração do continente. John não pôde evitar uma pontada de arrependimento por não ter usado a extração de memória no Sea King. Naquela época. No entanto, a alma do Rei do Mar era incrivelmente forte, mesmo enfraquecida. Não havia a garantia de que a técnica teria funcionado. Decidindo não se deter mais no assunto, ele se virou para as mulheres e disse, entrem no meu mundo em mãos por enquanto, preciso refinar o reino do abismo. Com pensamento, ele os trouxe a todos para o seu mundo em mãos. Junto com eles vieram a árvore da vida, a fonte élfica, a veia humana da terra de o continente esquilino e o mar negro da raça demoníaca. É claro que o legado ancestral era o mais precioso de todos. À medida que esses tesouros entravam em seu mundo em mãos, eles não provocavam exatamente a transformação que ele esperava. Havia imaginado. Este reino era fortemente limitado, permitindo apenas a ele modificá-lo. A poderosa fonte élfica e a árvore da vida revitalizaram apenas cerca de 100 metros quadrados.
ao redor deles, trazendo uma faísca de vida a este espaço limitado. Mas para John, isso era suficiente. Nesse momento, ele controlou cuidadosamente seu mundo em mãos para começar a devorar o reino do abismo. Como ele já havia refinado o reino do abismo, o processo transcorreu sem problemas, sem nenhum contratempo. Obstáculo. Seu mundo em mãos expandiu-se ligeiramente, embora não houvesse outras mudanças perceptíveis. O imenso poder das leis sombrias dentro do reino do abismo mal teve impacto. Que pena sobre a terra da morte, murmurou Johnny para si mesmo, lembrando-se do outro reino, a morte. Terra. Ele também havia refinado a terra da morte, mas aquele espaço estava conectado ao continente da linha do horizonte. Com a destruição do continente da linha do horizonte, ele se desintegrou em um fluxo caótico, desaparecendo por completo. Chegou a hora de irmos para a Estrela Sombria. Com o continente Esquiline destruído e agora possuindo seu coração, ele não tinha motivos para permanecer ali. Aqui. Após informar as mulheres, ele as aconselhou a permanecerem dentro de seu mundo em mãos. Garantir a segurança deles. Então, ele mergulhou na turbulência espacial, localizando uma passagem para a Estrela Sombria, respirou fundo e entrou. SSS Level Loader Capítulo 282, Chegada à Estrela Sombria, 3 condições zumbido. Uma onda de poder espacial se espalhou quando John entrou em um estreito corredor espacial. Correntes espaciais turbulentas o cercaram, forçando-o a seguir em frente sem opção de recuo. Ele não deu muita importância a isso, avançando rapidamente pelo caminho desconhecido. Logo em seguida, um clarão sinalizou o fim do corredor e, sem hesitar, ele o atravessou. Bang! Uma força poderosa o atingiu ao sair, fazendo-o cambalear e quase perder o equilíbrio. A pressão espacial ali cedia em muita do continente Esquiline. Era notavelmente sólida, quase tão estável quanto seu mundo em mãos. Então, esta é a Estrela das Sombras. Ele olhou em volta, curioso. À sua frente estendia-se uma aldeia desolada e dilapidada, cercada por terras áridas, e um leve cheiro de sangue pairava no ar, deixando-o inquieto. Humano, bem-vindo à Estrela das Sombras. Uma voz ecoou repentinamente quando um homem com longos cabelos vermelhos como sangue surgiu do nada, exalando uma aura sinistra e arrepiante. Ele observou John com um sorriso frio. Uma potência de nível divino superior. A expressão de John endureceu. Ele observou o homem com cautela, mas não fez nenhum movimento para atacá-lo. O homem ruivo continuou sorrindo levemente. Não precisa se alarmar, humano. Você chegou bem a tempo. Se perder esta chance, terá que esperar mais uma semana. Siga-me. Ele fez um gesto e começou a caminhar em direção à aldeia em ruínas à sua frente. John decidiu segui-lo, curioso para ver o que aquele homem pretendia. Se a situação se tornasse hostil, ele não hesitaria em eliminá-lo. Com sua recente ascensão ao posto de supervisor, seu poder aumentou significativamente. Um deus de nível superior agora não representava mais um desafio. Logo em seguida, ele seguiu o homem até uma praça na entrada da vila, onde uma grande multidão já estava reunida. Esses não eram membros do clã das sombras, mas sim indivíduos poderosos de várias raças, aparentemente todos do continente Esquiline. Chefe da aldeia, aqui está outro cordeiro para o senhor preparar, anunciou o guerreiro do clã das sombras a um senhor idoso próximo, deixando John ali antes de se virar e ir embora. John ficou surpreso. Ele não conseguia sentir o nível de poder daquele ancião. Um humano semideus, nada mal. O mais velho avaliou John, assentindo com aprovação antes de lhe entregar uma etiqueta de madeira. Garoto, aqui está o seu números, 19.557. De agora em diante, também será seu. Identificação. Vá se juntar aos outros na fila. Ele deu as instruções, acenando para John se afastar em direção ao final do grupo. John franziu a testa. O mais velho emanava uma aura perturbadora, uma que ele não tinha certeza se conseguiria superar numa luta. Sem querer demonstrar sua força, John pegou a etiqueta de madeira e foi para o final da fila. A fila tinha mais de 10.000 pessoas, com rostos frios e até mesmo inexpressivos. Todos permaneciam em silêncio, sem ousar fazer um único movimento. Vários olhares se voltaram para John, alguns repletos de aberta hostilidade. John franziu a testa. Ele não reconheceu aquelas pessoas e não tinha histórico de conflitos com elas. Mais estranho ainda era o estado mental deles. Todos pareciam assombrados, como se tivessem sofrido tormentos severos. Matador de deuses, é você mesmo? Sussurrou o homem à sua frente.
E você é? Johnny observou com curiosidade. Ele parecia ser um semideus da espécie dos dragões, mas Johnny não o reconheceu. Apressadamente, o homem se apresentou em voz baixa. Senhor, sou Dumas, dos dragões. Lord Dragon falou sobre seus feitos na área secreta final e mencionou como o Senhor nos salvou. Sou profundamente grato. Foi um esforço mínimo, respondeu Johnny, olhando em volta com curiosidade. Qual é a situação aqui? Dumas balançou a cabeça, em voz baixa. Não sei muita coisa. Fui trazido para cá assim que cheguei. Felizmente, você não resistiu. Nos últimos dias, qualquer um que resistisse era morto. Pior ainda, fomos todos punidos juntos. É um tipo de tormento espiritual que aqueles abaixo do nível de semideus dificilmente conseguem suportar. Ele estremeceu ao se lembrar, visivelmente ainda abalado. Punição coletiva. John deu uma risadinha discreta, compreendendo rapidamente o plano do clã das sombras, forçar todos à submissão. No fim, eles nem precisariam agir. Esses poderosos de várias raças se voltariam contra qualquer um que ousasse se opor ao clã das sombras. Silêncio. O ancião subiu numa plataforma, sua voz trovejando. Aqueles que estavam sussurrando imediatamente se calaram, um silêncio tenso pairando sobre o local. Até Dumas ficou em posição de sentido, permanecendo completamente imóvel. O ancião assentiu com aprovação e continuou, a partir de agora, eu sou o chefe da aldeia. Você só tem suas etiquetas de identificação e, de agora em diante, se tratarão apenas pelos números nessas etiquetas. Está claro? Todos trocaram olhares inquietos, claramente descontentes, mas com medo de demonstrar. Respondam-me. Os olhos do ancião percorreram-nos, sua expressão escurecendo. Sim. Gritou a multidão em uníssono, surpreendida por uma resposta reflexiva. Jó franziu a testa, curioso para saber que provações aquelas pessoas deviam ter passado para se quebrarem tão facilmente. Ótimo. O sorriso do ancião retornou enquanto ele continuava. Deixe-me repetir as regras. Aqui, é proibido formar facções, sair dos limites da vila inicial sem permissão, matar caçadores ou entrar em lutas uns com os outros. Qualquer violação resultará em execução imediata. Entendido? Sim. Desta vez, não foi preciso lembrar o ancião. A multidão gritou em uníssono, como se tivessem ensaiado 1000 vezes, sua obediência reflexiva atingida de uma tristeza profunda. Familiaridade. A expressão de desagrado de John se intensificou. Essas regras sufocavam completamente qualquer chance de as diversas raças prosperarem. Era apenas uma questão de tempo até que se tornassem escravas do clã das sombras. O ancião prosseguiu. Além disso, você deve demonstrar absoluto respeito ao clã das sombras. Obedeçam às suas ordens incondicionalmente. Sim. A multidão respondeu em coro e novamente. Maldito seja. Maldito seja o clã das sombras. Eu nunca serei seu capacho. Matem-me se ousarem. De repente, um rugido furioso ecoou quando um deus demônio de nível inferior investiu contra o ancião, com ódio nos olhos. As expressões da multidão mudaram, uma mistura de terror e raiva, com alguns até mesmo se movendo para bloquear o demônio rebelde. Desrespeitar o chefe da aldeia. Morra. Várias figuras surgiram da multidão, derrubando o demônio em segundos. Ao observarem o desenrolar da cena, os outros não demonstraram nenhuma reação, apenas um desespero frenético, com muitos implorando apressadamente por misericórdia. Poupe-nos, chefe da aldeia. Não o conhecemos. Somos inocentes. Ele é um demônio. Todos os demônios merecem a morte. Mentira. Chefe da aldeia, nós, demônios, também somos leais a você. Nós também não o conhecemos. Vozes assustadas ecoaram enquanto todos se apressavam para provar sua lealdade. Jó ficou sem palavras, curioso para saber a que essas pessoas haviam sido submetidas para que aquilo fosse reduzido. Reduziram-nos a um estado tão deplorável, desprovidos de qualquer dignidade divina. O mais velho zombou friamente. Quebrar as regras exige punição. Regras são regras, eles não devem ser profanados. Com um gesto de mão, a energia espacial flutuou, invocando uma matriarca da ninhada dos caçadores. Jó ficou surpreso. As habilidades daquele ancião tinham uma semelhança impressionante com as de um supervisor. Será que esse homem também poderia ser um supervisor? Não, isso não fazia sentido. O clã das sombras não tinha um supervisor. Ele provavelmente dominava uma técnica semelhante às habilidades do supervisor. Claramente, este lugar guardava muitos segredos. Por favor,
Senhor, sabemos que estávamos errados. Tenha piedade de nós. Aquele homem realmente não tinha nada a ver conosco, Senhor. Ao avistarem a mãe da ninhada dos caçadores, a multidão caiu de joelhos, tremendo de medo e suplicando. Silêncio. A voz do ancião trovejou, seu olhar gélido. Vocês não perceberam a presença de alguém desrespeitando o clã das sombras. Essa é a falha de vocês. No entanto, aqueles que agiram contra esse traidor não será punido. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aqueles que atacaram o demônio expressaram fervorosamente sua gratidão. Os outros, porém, pareciam tomados pelo desespero, resolvendo em silêncio que da próxima vez, eles não hesitaria em atacar primeiro. Encare seu castigo. Meia hora. O ancião deu um tapinha na mãe da ninhada dos caçadores ao seu lado. O desespero tomou conta da multidão enquanto eles permaneciam sentados no chão, tremendo. Rugido. A mãe da ninhada dos caçadores soltou um rugido ensurdecedor, fazendo o ar ondular. Foi um ataque à alma. A testa de Jó franziu-se ligeiramente. Ele já havia matado muitas das mães reprodutoras desses caçadores e sabia que elas possuíam almas poderosas. Ele sempre presumira que eles não possuíam ataques baseados na alma, mas parecia que os havia subestimado. Uma dor lancinante atravessou sua cabeça, como um enxame de formigas roendo sua mente. Ao seu redor, gritos de agonia ecoavam no ar, com várias pessoas se contorcendo de dor. Sentado de pernas cruzadas, John canalizou o poder das leis espaciais, usando seu mundo em mãos para bloquear completamente o ataque à alma. Diante dele, Dumas tremia, suor frio escorria pelo seu rosto, e um fio de sangue escorrendo de seus lábios. O ataque da matriarca dos caçadores representava uma ameaça até mesmo para os semideuses. Ao menos, a intenção era apenas torturar. John pensou rápido e estendeu seu poder espacial, cercando Dumas para protegê-lo de um ataque à alma. Hã? Dumas, subitamente livre do ataque, parecia confuso, não tinha passado nem metade de um tempo. Ora! Ao perceber que era John quem o estava ajudando, ele sussurrou, obrigado, matador de deuses. John assentiu levemente com a cabeça e sussurrou de volta, não deixe transparecer. Ele não queria revelar sua força ainda, estava curioso para saber o que esse clã das sombras representava. Números realmente pretendidos. Entendido. Os olhos de Dumas brilharam com compreensão, e ele retomou sua expressão de dor, beliscando a coxa com tanta força que fez o suor frio escorrer por sua testa enquanto deixava solto um lamento de dor. Jó ficou surpreso. Ele só queria que o cara entrasse na brincadeira, não que exagerasse num ato dramático. Desempenho. Ele voltou seu olhar para a mãe da ninhada dos caçadores. Tinha que ser uma criatura ligada por um contrato de alma com o ancião. Ele se perguntou se conseguiria matá-lo. Jó não tinha certeza. A matriarca dos caçadores não era muito poderosa por si só, mas a do ancião. A presença era demasiado perturbadora. Maldito clã das sombras. Prefiro morrer a me submeter. De repente, um grito de desafio irrompeu da multidão quando alguém perdeu o controle e avançou contra o ancião enfurecido. Brum! No instante em que a pessoa se mexia, era instantaneamente obliterada, reduzida a uma nuvem de sangue. Névoa, suas almas reduzidas a nada. Essas pessoas, outrora figuras de elite de diversas raças, seres dotados de orgulho e coragem, agora foram esmagadas. Como formigas, atormentadas pela crueldade implacável do clã das sombras. Alguns outros, incapazes de suportar a tortura, também perderam o controle e avançaram, apenas para serem facilmente derrubados pelo ancião, sem lhes dar qualquer chance de resistir. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.